Papai, não deixa ela me machucar. Foi essa a frase que fez o coração de Roberto gelar naquela tarde abafada. Ele tinha acabado de voltar de viagem quando ouviu um barulho estranho vindo da garagem. Pensou que fosse algum gato preso, mas ao abrir o porta-malas do carro, quase caiu de joelhos. Sua filha Luana, de apenas 6 anos, estava encolhida ali dentro, agarrada a um cobertor velho, o rosto suado e cheio de lágrimas, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Era uma cena que parecia saída de um pesadelo, mas era real demais para ser ignorada. O milionário, acostumado a lidar com contratos milionários e decisões difíceis nos negócios da vinícola, se viu impotente diante da própria filha, que tremia como um passarinho ferido. Ao tentar abraçá-la, percebeu que a menina recuava até mesmo dele, como se estivesse com medo de todo mundo. "Não conta pra mamãe. Ela vai brigar comigo", sussurrou baixinho, implorando o segredo. Foi nesse momento que Roberto entendeu que algo terrível estava acontecendo dentro da própria casa. Antes de começar essa história arrebatadora, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. E olha, já aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que gosta de histórias emocionantes e se inscrever no canal, porque aqui todo dia tem narrativas que tocam o coração e fazem pensar. O pai tentou manter a calma, mas por dentro estava despedaçado. A filha, que antes era pura alegria, que corria pelos corredores gritando "Papai chegou", agora se escondia no porta-malas do carro, como se fosse o último lugar seguro do mundo. O que poderia levar uma criança a agir assim? Roberto pegou a menina no colo, mas percebeu algo que fez seu estômago revirar. Dentro do porta-malas havia também uma garrafinha d'água, um travesseiro pequeno e até um pacote de bolachas abertas. Aquilo não era um esconderijo improvisado, era um lugar preparado. Era rotina. A cada detalhe, a mente do milionário se enchia de perguntas sem resposta. Quem tinha ensinado sua filha a se esconder ali? Por quê? E o mais assustador, de quem ela tinha tanto medo? Ele olhou para o portão da mansão, respirou fundo e percebeu que não podia confiar em ninguém sem provas. Mas não imaginava que a resposta estava mais perto do que pensava. Ainda tentando confortar a filha, Roberto caminhou até dentro de casa com o coração acelerado. Cada passo parecia ecoar como um martelo em sua mente. Ao entrar, encontrou a esposa Verônica na sala, arrumada demais para uma tarde comum, como se tentasse disfarçar algo. "Você voltou cedo", disse ela, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. Roberto não respondeu de imediato, apenas segurou a filha contra o peito. O olhar da menina, porém, dizia tudo. Estava em pânico, e sempre que a madrasta se aproximava, encolhia ainda mais. O milionário percebeu que havia uma distância enorme entre a esposa elegante e a criança assustada em seus braços. Havia segredos escondidos atrás daqueles olhos maquiados, mas antes que pudesse confrontá-la, Luana sussurrou novamente no ouvido do pai. "Aqui é o único lugar seguro, papai. Aqui eles não me encontram." Roberto ficou sem ar. Quem eram eles? E por que sua filha acreditava que o porta-malas era a única salvação? O pior ainda estava por vir. Clara, a babá que cuidava de Luana desde o berço, já vinha sentindo no fundo do coração que alguma coisa estava errada naquela casa. Ela passava mais tempo com a menina do que qualquer outra pessoa e conhecia cada detalhe de seu jeito. O sorriso fácil, as perguntas sem fim, a mania de cantarolar qualquer música que ouvia. Mas, de uns tempos para cá, tudo tinha mudado. A criança que antes enchia os corredores com risadas, agora vivia calada, com os olhos sempre assustados, como quem espera bronca a qualquer momento. Clara tentou falar com a patroa, Verônica, mas só recebeu respostas frias, sempre com aquele ar de superioridade. "Criança inventa drama, Clara. Não se preocupe", dizia a madrasta, como se fosse normal uma menina se esconder no carro. Mas dentro do peito da babá, o aperto só aumentava. Ela sabia que aquela criança guardava segredos
e que o medo não era invenção, era real. Numa tarde qualquer, enquanto arrumava os brinquedos no quarto de Luana, Clara encontrou algo que fez seu coração disparar. Entre as bonecas e desenhos coloridos, havia um caderno escondido. No meio das flores e casinhas rabiscadas com lápis de cor, a menina tinha escrito frases tremidas que não faziam sentido para uma criança daquela idade. Porta-malas é seguro, não falar nada pro papai, se apitar, corre. Clara quase deixou o caderno cair de tanto que suas mãos tremiam. Aquilo era um grito silencioso de socorro. A menina não estava apenas brincando de se esconder, ela tinha sido treinada para isso. Mas treinada por quem? E para quê? Naquele momento, a babá percebeu que precisava tomar muito cuidado. Se falasse sem provas, poderia perder o emprego e deixar Luana sozinha nas mãos da madrasta. E se calasse, talvez fosse tarde demais para salvar a menina. Decidida a proteger a criança, Clara começou a agir em silêncio. Comprou um celular velho no centro da cidade, desses que ninguém dá valor, e passou a usá-lo para gravar conversas escondidas. Anotava tudo em um caderno. Os horários em que Verônica saía misteriosamente, as vezes em que falava no telefone com voz alterada, os momentos em que Luana tremia ao ouvir um simples apito vindo da cozinha. Cada detalhe parecia montar um quebra-cabeça sombrio, e a babá sabia que só teria uma chance de juntar todas as peças. Aos poucos, percebeu que Verônica não era apenas uma madrasta cruel. Havia algo muito mais perigoso por trás daquela fachada elegante. E o mais assustador era que pessoas estranhas começaram a aparecer na rua em frente à mansão, observando como se estivessem vigiando a casa. Clara sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não era apenas um problema familiar. Era uma ameaça que poderia destruir a vida de todos ali dentro. Roberto tentava, de todas as formas, acreditar nas desculpas da esposa. Toda vez que ele questionava o comportamento estranho da filha, Verônica se antecipava e soltava respostas rápidas. É só fase de criança. Ela é muito sensível. Você está exagerando. Mas nada explicava o terror estampado nos olhos de Luana. O milionário se lembrava bem de como sua filha costumava correr pelos corredores, pedir para ajudá-lo na vinícola, brincar com a babá no quintal. Agora ela mal falava, comia pouco e vivia olhando para os cantos da casa como se esperasse que algo ruim fosse aparecer a qualquer momento. Aquilo não era birra. Aquilo era medo real. Foi então que Clara, cansada de ver a menina definhar, tomou coragem e entregou o caderno de rabiscos para Roberto. Ao ler as frases sobre o porta-malas e o apito, o coração dele disparou. Sua filha tinha transformado o carro em refúgio de sobrevivência. Poucos dias depois, a babá conseguiu gravar algo ainda mais perturbador. Escondida atrás da porta da cozinha, Clara registrou uma conversa de Verônica ao telefone. A madrasta dizia com voz baixa e carregada de nervosismo: "Ele está caindo direitinho e a menina já sabe o que fazer. Agora é só esperar o momento certo." Ao ouvir o áudio, Roberto sentiu uma mistura de raiva e impotência. Quem era esse ele de quem ela falava? Seria ele próprio? E que momento certo era esse que parecia marcar o fim de alguma armadilha? Cada palavra parecia carregar um veneno silencioso, e a desconfiança se transformava em certeza. Sua esposa tramava contra a família. O milionário fechou os olhos e respirou fundo, mas as mãos tremiam. Ele não podia acusar sem provas sólidas, mas também não podia deixar a filha viver mais um dia sob aquele terror. A cada hora que passava, o perigo aumentava. Enquanto isso, Luana continuava dando sinais de que sabia muito mais do que dizia. Nas noites silenciosas, a menina acordava chorando, dizendo que os homens maus iam voltar. Às vezes, desaparecia durante o jantar e era encontrada deitada no porta-malas, mesmo sem ninguém ter pedido. Outras vezes, ao ouvir um simples assobio vindo do jardim, corria instintivamente para se esconder, como se aquilo fosse uma ordem gravada em sua mente.
Roberto já não conseguia dormir, atormentado pelas dúvidas que corroíam seu peito. Será que sua filha era apenas vítima de uma madrasta cruel? Ou havia uma trama maior envolvendo pessoas de fora da casa? Ele olhava para Verônica, sempre elegante, sempre sorridente na frente dos outros, e sentia que atrás daquele sorriso havia segredos obscuros, mas ainda não tinha coragem de enfrentar a verdade. E o que estava por vir mostraria que o perigo era muito mais sério do que ele poderia imaginar. Numa noite de chuva grossa, com trovões rasgando o céu de Petrolina, Clara decidiu seguir seus instintos e observar cada passo da patroa. Verônica, sempre impecável, parecia mais nervosa do que o normal. A babá esperou a mansão se calar e, pé ante pé, seguiu pela varanda até a garagem. Foi ali que viu algo que gelou sua espinha. A madrasta estava com uma mala preta pesada nas mãos, falando ao telefone com alguém desconhecido. Amanhã à noite tudo acaba. Ele vai assinar os papéis sem nem perceber, dizia ela com a voz trêmula. Clara, escondida atrás de uma pilastra, quase deixou o celular cair de tanto que suas mãos suavam. Rapidamente, acionou a câmera e gravou toda a cena. Cada palavra, cada gesto, ficou registrado. Era a prova que faltava. Verônica estava tramando algo grande e usava a própria filha como parte desse plano macabro. Sem perder tempo, Clara correu até o quarto de Roberto e, com lágrimas nos olhos, mostrou o vídeo. O milionário assistiu em silêncio, mas o rosto ficou vermelho de raiva. A mulher que ele amava, a madrasta que deveria proteger Luana, estava preparando uma armadilha dentro da própria casa. O coração dele se partiu em 1000 pedaços quando a babá abriu o caderno de anotações, onde havia registrado tudo. Os horários das saídas suspeitas, as conversas estranhas, as reações de Luana ao ouvir certos sinais. As provas estavam todas ali. Roberto levou as mãos à cabeça, sentindo-se um tolo por não ter visto antes. Mas a pior parte veio quando Luana entrou no quarto, chorando baixinho, e confessou. Papai, a mamãe disse que se você descobrir, os homens vão me levar embora. O milionário abraçou a filha com força, mas ficou paralisado. Que homens eram esses? E o que significava ser levada embora? A partir daquele momento, Roberto soube que não podia mais perder tempo. Se esperasse, talvez fosse tarde demais. Ele e Clara passaram a madrugada em claro, montando um plano desesperado para proteger Luana. Decidiram instalar câmeras escondidas na garagem, nos corredores e até no quarto da menina. Roberto também simulou uma nova viagem de negócios para que Verônica acreditasse que teria o caminho livre. Mas por dentro, o coração do milionário estava em pedaços. Como confiar novamente na esposa depois de tudo aquilo? E pior, como garantir que a filha não seria usada como moeda de troca em algo que ele ainda não compreendia completamente? Ao olhar para Clara, que segurava firme a mão de Luana, Roberto encontrou forças. A babá já não era apenas funcionária, ela era a guardiã silenciosa daquela criança, e juntos iriam descobrir toda a verdade. Mas eles ainda não faziam ideia do tamanho da revelação que estava por vir. Na manhã seguinte, Roberto fingiu que estava saindo para mais uma viagem de negócios, mas na verdade se escondeu em um quarto nos fundos da mansão, conectado às câmeras instaladas durante a madrugada. Do outro lado, Clara mantinha Luana ocupada com brincadeiras, tentando distrair a menina do clima pesado que pairava sobre a casa. O relógio marcava quase 8 da noite quando o portão eletrônico se abriu e 2 homens estranhos entraram, como se já soubessem o caminho. A respiração de Roberto acelerou ao vê-los na tela. Eram homens altos, de expressão dura, claramente acostumados com ameaças. Verônica os recebeu na garagem com um sorriso nervoso e, sem perceber que estava sendo filmada, entregou um envelope recheado de dinheiro. Um dos homens riu e disse em voz baixa: "Se ele não assinar, a menina vai sumir. E você sabe que a mala já está pronta." O sangue de Roberto ferveu. Agora não havia mais dúvida. Sua filha era a moeda daquela chantagem cruel. O milionário não aguentou mais esperar.
Com o celular na mão, acionou a polícia, que já estava de sobreaviso graças às provas recolhidas por Clara. Em poucos minutos, viaturas silenciosas cercaram a mansão. Enquanto isso, Verônica ainda tentava se mostrar no controle da situação. "Fiquem tranquilos, está tudo certo", dizia ela, mas a voz trêmula a entregava. Foi nesse instante que Clara entrou na garagem, segurando Luana nos braços e apontando a câmera do celular diretamente para a cena. "Está tudo gravado", gritou a babá com coragem, como quem não tinha mais nada a perder. O susto foi tão grande que os dois homens recuaram e Verônica perdeu a cor do rosto. Em segundos, os policiais invadiram a casa, armas em punho, e renderam os comparsas. A madrasta foi algemada diante de todos, e Luana, com os olhinhos cheios de lágrimas, correu para o colo do pai, que agora chorava de alívio e de dor ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, a vida da família começou lentamente a voltar ao normal. Roberto transformou a garagem, antes palco de tanto medo, em uma sala de jogos para a filha, prometendo que ali nunca mais seria lugar de sofrimento. Luana voltou a sorrir, mesmo que ainda carregasse lembranças difíceis, e Clara passou a ser tratada não mais como funcionária, mas como parte da família. A babá simples tinha sido a verdadeira heroína, a mulher que arriscou tudo para proteger a criança. Roberto entendeu, enfim, que não era o dinheiro, nem a mansão, nem os negócios que mais importavam, mas a segurança e o amor dos que estavam ao seu lado. E numa noite tranquila, enquanto Luana brincava no colo dele, a menina disse com a sabedoria que só uma criança inocente pode ter: "Papai, os monstros só vencem quando a gente guarda segredo, mas quando a gente conta a verdade, eles desaparecem para sempre." Roberto chorou em silêncio, porque sabia que sua filha estava certa. "E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar do milionário, teria acreditado logo na babá ou teria duvidado dela? Deixa sua opinião nos comentários, porque eu leio cada um. Não esquece também de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Assim, você ajuda essa comunidade a crescer e garante que mais pessoas conheçam histórias fortes como essa.